Lucas 23, versículos de 1 a 3. Lucas, Evangelho de Lucas, único não judeu escritor da Bíblia, capítulo 23, versículos de 1 a 3. Diz-nos assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre a independência política de Jesus e a sua igreja. Os evangelhos mostram que durante o ministério terreno de Jesus, o mestre foi confrontado com questões políticas de sua época. Um exemplo claro disso é que depois de ser batizado, o diabo lhe ofereceu os reinos desse mundo e a posição de governante mundial. Agora, pense em tudo que Jesus poderia ter feito com esse poder para aliviar o sofrimento da humanidade e trazer benefício para as pessoas. Um político sincero, preocupado com o bem-estar de sua nação, jamais recusaria tal oferta, mas Jesus recusou. Mais tarde, uma multidão de zelotes queria fazer dele o seu rei. O Evangelho de João diz que Jesus, sabendo que essa multidão estava para vir e apoderar-se dele para o fazerem rei, ele retirou-se novamente para o monte e ficou lá sozinho. Isso está em João no capítulo 6. Ou seja, Jesus não quis se envolver diretamente com política. Por quê? Porque Jesus tem uma missão. Jesus veio para morrer. Ele veio com a missão expressa de morrer. E ele morre debaixo do tacão do Império Romano. E diante de um decreto de Deus, ele não poderia mudar isso. Entretanto, Jesus não foi indiferente aos problemas sociais, como pobreza, exploração, corrupção e injustiça. A Bíblia mostra que ele se comovia profundamente com a situação dos mais fragilizados que estavam ao seu redor. A multiplicação dos pães e peixes é mais que um simples milagre. Esses exemplos, eles deixam claro, irmão, que Jesus não quis se envolver diretamente com assuntos políticos, mas que Jesus sempre esteve atento para as necessidades das pessoas. Agora, o que dizer de nós como cristãos hoje? Nós devemos nos envolver em questões políticas? É possível viver alheio aos problemas econômicos, a maneira como a economia do nosso país está sendo conduzida? É possível fazermos vista grossa para o que está acontecendo na Previdência Social? Os impostos que afetam o nosso bem-estar, o roubo aos aposentados, pautas identitárias como aborto, casamento gay, ideologia de gênero e outras coisas mais, as opressões e humilhações geradas por Alexandre de Moraes desafiam os brasileiros a se manifestarem corajosamente pela liberdade, pela restauração do Estado de Direito, pela independência dos poderes constituídos e por leis mais justas para a nação. Atenção! Quando criticar e denunciar um servidor público de um espectro político contrário ao seu for considerado crime, quando abusos e condenações injustas e arbitrariedade se tornam comuns, é a prova cabal de que estamos sendo governados por ditadores. Quando a impunidade, a lentidão judicial e as brechas na lei protegem mais os criminosos do que o cidadão de bem, é sinal que o crime organizado é quem está governando, e com isso, quem sofre é a população.
Impossível hoje viver no Brasil e não se indignar com idosos presos vivendo em condição subhumana. Impossível não se indignar com a pena aplicada a Débora do Batom. Impossível não se indignar com a missionária Eliane Amorim, missionária evangélica presa há 2 anos sem prova de participação no vandalismo do 8 de janeiro. Eliane estava em Brasília fazendo uma pesquisa sobre as pessoas que estavam se manifestando à frente dos quartéis. E ela foi presa com seu celular, com seus escritos, com seus cadernos. Não há como justificar ou defender crimes cometidos por aqueles que deveriam governar com retidão e com justiça. No Brasil do PT, falar a verdade, opinar, obedecer a princípios éticos conservadores nos faz inimigos do Estado. Jesus, ele foi acusado de promover uma revolta política. O texto que nós lemos de Lucas 23 traz algumas verdades e uma mentira explícita. Os acusadores de Jesus disseram que a pregação do Mestre sobre o reino de Deus atacava diretamente o Império Romano, já que no reino de Deus, a base do reino de Deus é a justiça, o amor e a paz. Isso faria de Jesus um inimigo de Roma. Jesus não participou diretamente de política, nem apoiou nenhum dos grupos ou tendências ideológicas da sua época. Isso não significa que Jesus estivesse alheio a todos os acontecimentos da sociedade da sua época. A sua dedicação aos pobres, o olhar atento aos enfermos e aos necessitados não passou em branco. Jesus pregou a justiça e, sobretudo, o amor ao próximo, os direitos humanos, a liberdade de expressão, sem nenhum tipo de distinção. E quanto a nós, como igreja, como devemos tratar essas questões políticas que afetam a vida cotidiana dos crentes? Quando um governo tirano se manifesta, não sofrem apenas os descrentes, os crentes também sofrem. A Bíblia fala muito e abertamente sobre política, um assunto que deve ser tratado com atenção pela igreja. A política está em todos os segmentos da sociedade. Nós praticamos política todos os dias. Ainda que não venhamos a praticar política partidária, mas a maneira como você vive é uma prática política. A política então está em todos os segmentos da sociedade. A forma como organizamos a sociedade, a religião, a forma como resolvemos certos problemas, a forma como tomamos decisões, a forma como enfrentamos os conflitos, tudo é política. E por ser algo que fazemos o tempo todo, Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 2, ele nos chama a atenção. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo sofre. Provérbios 29, verso 2. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Provérbios 29, verso 4. E não para por aqui. Nos versos 7 e 8, Salomão nos ensina: o justo se preocupa com o direito dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Provérbios 11, verso 11. Atenção, preste atenção. Se a política não fosse importante, Deus não inspiraria Salomão para escrever um livro ensinando a fazer política. E a pergunta dos nossos dias é: o crente verdadeiro deve ser de esquerda ou de direita? Ou melhor, de direita ou de esquerda? No Salmo 110, versículo 1, Davi estava sendo perseguido por inimigos. E ele disse: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Preste atenção neste princípio. Deus disse a Davi: senta-te à minha direita. A direita do Senhor é o lado da justiça, é o lado da retidão. E Deus disse: aguarde a vitória, eu vou lutar por você. Essa luta não é sua, essa luta é minha. Assenta-te à minha direita. Em Mateus 25, os que estão à direita são os benditos do Pai, e à esquerda, aqueles que estiverem à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. As ovelhas estarão à mão direita, estarão ao lado direito, o lado da bênção. À esquerda, quem estiver à esquerda vai estar do lado do juízo. Eu não preciso dizer mais nada. Eu quero colocar um acabamento aqui, começar a concluir, deixando 5 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, Deus não está alheio a este mundo. Ele é o soberano, o supremo criador e rei do universo, aquele que governa e dirige todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Seu governo é justo, é santo e reto, porque age de acordo com a perfeição da sua natureza, do seu caráter e da sua personalidade. Então Deus não está alheio, Ele está vendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo, e nada do que está acontecendo aqui foge ao seu controle ou à sua vontade. Em segundo lugar, Deus tem propósito na política e nas organizações sociais. Daniel vai nos dar conta de que é Ele quem estabelece rei, é Ele quem estabelece reinos, é Ele quem destrói reis e reinos. Paulo deixa isso mais claro ainda, escrevendo aos Romanos, ao expor a doutrina bíblica da instituição e da legitimidade da atuação das autoridades políticas. Os governantes, eles possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo aos bons e punindo os maus. Jesus disse a Pilatos, governador da Judéia: nenhum poder terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Jesus está falando de um poder político, da qual ele estava sendo submetido naquele momento. Em terceiro lugar, a igreja, ela deve viver separada do Estado. A ética cristã defende que a igreja e o Estado constituem esferas diferentes e devem permanecer separados, distanciados um do outro. Igreja não é partido. Igreja não é partido político. Púlpito não é palanque. Culto não é comício, não é showmício. Agora, como o cristão deve se comportar diante da política estatal? Quarto lugar, o crente, ele deve orar pelas autoridades constituídas, para que estas autoridades cumpram as suas obrigações com retidão e justiça. O crente deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades, deve apoiar os governantes e leis que são justas e cumprir suas obrigações tributárias, ainda que pesadas. Um dia perguntaram a Jesus: é lícito pagar tributo a César? E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja não legisla sobre o Estado, a igreja está debaixo da legislação do Estado, mas deve viver separada dele. Assim, os crentes devem cumprir suas obrigações, eles devem apoiar os governantes e as leis quando forem justas. Quarto lugar, o que fazer diante de governantes opressores? O crente deve se opor às autoridades quando estas promovam leis contrárias à palavra de Deus, contrárias à liberdade de consciência, contrárias à liberdade de opressão, à liberdade de expressão, perdão. A Bíblia é contrária a toda e qualquer opressão do ser humano. Um dos princípios batistas é que nós temos a liberdade de consciência e temos a liberdade de nos expressar. A igreja deve se manter contra governos opressores e deve protestar quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige e exige aquilo que Deus proíbe.
Inevitavelmente, o crente, diante dessas situações, deve incorrer em desobediência civil. Um dia me perguntaram se um juiz determinasse que eu fizesse um casamento homossexual, o que eu faria. Eu disse que, em primeiro lugar, acharia difícil que homossexuais viessem se casar aqui. Aqui não tem nada que os agrade, a mensagem não é boa, o povo é arredio, né? Afinal de contas, vocês expulsaram um esquerdista um dia desse daqui para fora, né? Até hoje ele chora, me pedindo para voltar, mas ele sabe que não tem o perdão dos irmãos, então ele não volta. Então, não há nada que um gay possa gostar aqui. A mensagem não é das boas, até música. E aí tem uma voz de comando que humilha o soldado que está aqui à frente com a bandeira. Não tem que ficar em pé aí até o final, podendo colocar o soldado na posição de descansar. Mas a tenente Ana, né, tenente coronel Ana, botou quente aqui. Mas eu, falando sério, agora eu disse não, eu não faço. Mas é ordem de juiz, pode ser ordem de quem quer que seja, eu não faço. Se quiser prender, prenda. Se quiser jogar na cadeia, jogue. Se quiser fazer qualquer coisa, eu não faço. Eu desobederia essa ordem civil. Aliás, há um princípio na Constituição que uma ordem injusta não deve ser cumprida. Achei interessante quando cantamos aqui, Menina da Bandeira. Tem alguns irmãos que sabem, né? Aqueles que serviram, né? Bom. Quinto lugar, nós somos luz e sal, independente de governo e de época. Por isso, o crente deve ter uma visão correta da política. Durante anos, ou grande parte da nossa história, nós como crentes, e principalmente eu que sou os mais idosos aqui, nós fomos orientados que crente não procura saber sobre política, crente não precisa saber disso. E tem um grupo que defende que nós não somos desse mundo, então a gente não tem que ter nada a ver com isso. O problema, irmão, é que decisões políticas elas acontecem da noite para o dia, mas elas vão se desenvolvendo na vida da população e atinge a todos nós. Os irmãos não imaginam o que está para vir em 2026. Vocês nem sonham. Em 2026 vai entrar a reforma tributária que foi feita nesse governo Lula atual, e nós vamos ter a maior carga tributária do mundo. Se continuar como está, preparem-se para termos gasolina perto de R$10. Se vocês acham que a carne está cara, vai ficar mais ainda. Essas sanções que estão sendo colocadas, essa guerra política de um governo de esquerda insano, sem saúde mental, vai trazer enormes prejuízos para a nossa nação. Eu li uma matéria que até rios estão sendo vendidos para a China no Brasil. Terrível. Deus vai nos guardar? Vai nos guardar. Mas quando Jesus fala da grande tribulação, ele diz: se você fugiu de casa e esqueceu a capa, não volte para buscar, passe frio. É mais seguro você passar frio escondido, fugindo, do que voltar a casa para buscar a capa. Irmãos, nós não pensamos nisso, porque grande parte das igrejas dos nossos dias tem passado uma ideia completamente errada de como a igreja vai viver. A igreja sempre viveu debaixo de tribulação, de dificuldade, de perseguição. Sempre foi vencedora? Sim, sempre foi vencedora. Mas olhem como morreu Jesus. Olhem como morreram os discípulos. Olhem como morreram os primeiros pais da igreja. Gente que foi perseguida, gente que não tinha liberdade de se expressar, gente que não tinha liberdade de pregar o evangelho. E quando a igreja mal começa, em Atos no capítulo 2, já no capítulo 4, nós já temos uma perseguição, nós já temos a proibição dos apóstolos de pregar. E eles, desobedecendo a ordem civil, obedecendo a Deus, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. A política, ela não é pecado em si mesma. Eu não sou contra quem quer que seja se candidatar a cargo político, não vejo nenhum problema nisso. Eu, como ministro do Evangelho, não chegaria a isso.
não entraria. Deus não me chamou para isso. Mas a política, ela não é pecado em si mesmo. José, ele se tornou o quê? Governador do Egito. Governador é um cargo político. Daniel foi governador onde? Na Babilônia. Ananias, Misael e Azarias eram uma espécie de deputados, de senadores, conselheiros, onde eles estavam, né? O governo em que viviam. Percebam que esses personagens, eles não se envolveram em contextos políticos puros. Eles estavam envolvidos em contextos políticos pagãos. José estava no Egito, Daniel na Babilônia. Então a política em si, o exercício da política em si não é pecado. Mas os homens se utilizaram da posição em que ocupam para se locupletarem, para se beneficiarem, para explorarem o pobre, para saquearem o país. Isso se torna um pecado. Esses homens aqui estavam inseridos na política de sociedades corruptas, imorais e contrárias aos preceitos divinos, e mesmo assim eles foram úteis lá. O país em que vivemos foi tomado por um ditador sem alma e por um governo que insiste em saquear o que resta da nação. Protestos e manifestações foram vistas em todas as grandes cidades do nosso país hoje. Hoje é 7 de setembro, é um dia de fato importante para nós, não é só aniversário da Dona Orlene, como foi dito aqui, né? E por que o povo está se manifestando, o povo está começando a ir às ruas? Porque o povo entendeu que a nação está em perigo. E como crentes, mesmo não sendo desse mundo, nós estamos inseridos nele, e nós temos a obrigação de cumprir com o nosso dever cívico patriota. O crente deve orar pelas autoridades constituídas. O crente deve ser um bom cidadão e submeter a essas autoridades. O crente, ele deve apoiar governantes e as leis quando elas forem justas. O crente deve pagar seus tributos, deve cumprir com sua obrigação tributária, mesmo que esta pese sobre os seus ombros. Crente deve se opor às autoridades quando estas promovam leis contrárias à palavra de Deus. E o crente tem o dever de se manifestar contra governos opressores, não se conformando com as ideologias deste mundo. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos a aprender sobre independência, sobre liberdade. Lembram de Tiradentes? Liberdade ainda? Liberdade ainda? Deus nos abençoe.